Começando hoje mais uma live nossa, vamos falar um pouquinho hoje sobre dependência emocional. A gente vai entender como que o formato do seu corpo hoje explica a sua dependência emocional. Vamos falar sobre as orais, né, sobre as pessoas que têm traços de masoquista, para que você possa começar a se livrar dessa dependência emocional. Que bom, então vamos lá. Eu recebi hoje uma pergunta. Renato, a minha mãe ela é narcisista e ela me cobra que eu tenha um bom relacionamento com ela. E eu acabei de me separar do meu ex, que também é narcisista. A dependência emocional, ela pode ser uma dependência emocional passiva ou ativa. A dependência emocional, quando alguém faz alguma coisa por mim, é ativa, ou quando eu faço alguma coisa pela pessoa, é ativa, certo? Nesse caso, dessa minha seguidora que falou que a mãe dela é narcisista, o que o narcisista faz? O narcisista suga a energia para ele. O narcisista, ele é o centro das atenções. E o narcisista faz com que você entenda ou pense que você sempre está errada, que você sempre tem algum problema. E se a sua mãe é uma mãe narcisista, ou se o seu pai é um pai narcisista, você vai crescer achando que você precisa agradá-lo, que você precisa fazer alguma coisa para que a sua mãe goste de você, para que a sua mãe ame você, para que a sua mãe te aceite. E aí está instalada a dependência emocional. A dependência emocional é um distúrbio de prioridades. É quando eu paro de pensar em mim para pensar nos outros. Por quê? Porque na minha infância, a minha mãe falou, ou mostrou, ou me fez acreditar que eu só seria amado ou amada se eu fizesse alguma coisa por ela. Logo, eu vou para a vida achando que eu preciso fazer alguma coisa para os outros para ser amada. Ou que eu preciso que alguém diga para mim as coisas que eu tenho que fazer para que eu seja feliz, para que eu seja amada. Logo, você desempenha um ganho direto de não assumir a responsabilidade pela sua vida. Se a minha mãe falou lá atrás que eu precisava fazer alguma coisa para ser amada por ela, logo, eu deixo as minhas necessidades de lado, eu deixo o que eu acho certo, eu deixo o que eu acredito de lado para fazer o que a minha mãe quer, porque aí ela sabe o que é melhor para mim. Ela é minha mãe. Então, a dependência emocional, quando vem de uma mãe narcisista, ela acaba com sua confiança, acaba com o seu poder de iniciativa, acaba com o seu pensamento, de você pensar por si mesma. Não, a minha mãe falou que era melhor assim, então eu vou fazer o que ela quer. A minha mãe falou que era melhor assim, então eu vou fazer o que ela quer. Eu passo a vida toda fazendo o que a minha mãe quer, o que o meu pai quer, e acaba que eu não penso no que é bom para mim. E quando chega na fase adulta, o que você vai fazer? Se você tem essa dependência emocional, você vai procurar alguém que diga o que você tem que fazer. E aí você vai encontrar pessoas manipuladoras, pessoas narcisistas, pessoas que vão te manipular, que vão usar você e que consequentemente não vão te valorizar, mas vão trazer para você aquela sensação de volta para casa, que na minha casa era assim, a minha mãe me tratava assim, então mesmo sendo ruim, é uma coisa que eu já conheço. E a gente sempre fala do lado de cá, pelo menos eu, que muitas vezes a gente escolhe ter problemas para ficarmos ligados inconscientemente aos nossos pais, a quem a gente ama. E esse é um grande exemplo. Essa minha cliente, essa minha seguidora que fez a pergunta, ela teve a mãe narcisista e tem um namorado narcisista. Isso não é coincidência, isso são evidências. Ela só escolhe um homem narcisista porque foi a forma que ela aprendeu que era o amor pela mãe. Ela acha que ele é amor. Ela acha que ter alguém para controlar e para manipular é amor. Ela acha que ela ter alguém para fazer o que aquela outra pessoa quer é amor. Porque foi isso que ela aprendeu na infância. Então hoje você pode estar passando por isso. Hoje você pode estar com essa dependência emocional. Dependendo de um cara, dependendo de um ficante, dependendo de um cara que nem conhece você, dependendo de um ficante que você fica há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, e que você não consegue se posicionar porque você está dependente emocionalmente, porque você dependia emocionalmente da sua mãe, porque você dependia emocionalmente do seu pai, e agora para não assumir a responsabilidade pela sua vida, você depende emocionalmente de outra pessoa, de um homem. E como quando você depende emocionalmente de alguém, você é um distúrbio de prioridade, você só pensa nele. Você não pensa em você. E quando você não pensa em você, quando você não tem autoestima, quando você não se prioriza, quando você não tem energia feminina, quando você não cuida de você, por que a outra pessoa vai cuidar? Por que a outra pessoa vai te valorizar? Por que a outra pessoa vai enxergar em você uma coisa que você não enxerga? Esse é o problema da dependência emocional. É quando você se abandona para não ser abandonado. Então, o seu relacionamento com os homens é só um reflexo do seu relacionamento com seus pais. Se você traz traumas, ganhos indiretos que você não consegue resolver na sua vida adulta,
isso vai interferir negativamente no seu relacionamento com os homens. Você só vai mudar com os homens quando você conseguir entender de onde vêm os seus traumas. Você só vai conseguir mudar com os homens e encontrar um homem foda quando você identificar o homem errado e se afastar desse cara errado. Se o cara tá com você há mais de 3 meses ou mais de 4 meses e vocês não estão namorando, você precisa se posicionar. Ah, Renata, mas eu acho que ele vai mudar. Ah, Renata, mas eu não quero me posicionar porque ele vai embora. Ah, Renata, eu tenho medo de ele ir embora e terminar o relacionamento. Sim, é um risco que você tem que correr. Por isso que você precisa se livrar da sua dependência emocional. Por isso que você precisa cuidar de você. Você precisa se priorizar. Por isso que você precisa se livrar dos seus traumas da infância. Para que você entenda que a sua relação com seus pais, se você está na dor, não é uma relação saudável. Não foi uma relação saudável. Que apesar de eles terem sido seus pais e terem te dado a vida, em algum momento eles erraram, eles falharam. E tá tudo bem, nossos pais não são perfeitos, ninguém é perfeito. Mas se você continuar achando que a culpa é sua por você não ter tido o amor, o carinho, o cuidado que você merecia quando você era criança, se você continuar carregando esse peso, você vai continuar sendo uma mulher insegura, dependente, que não vai conseguir se impor, que não vai conseguir se posicionar em relação ao homem. E aí você vai passar 6 meses com um cara, 1 ano com o outro, 2 anos com o outro, 5 anos com o outro, 10 anos com o outro, e quando vê você já tem 60, 70 anos e não resolveu nada. E não viveu e não foi feliz. Então, se você começar a entender que a sua dependência emocional vem dos seus traumas da infância em relação ao seu pai e sua mãe, e nesse exemplo da minha seguidora que fez a pergunta, que a mãe dela era narcisista, e que o ex era narcisista, se ela não entender e não devolver o peso que ela carrega para a mãe dela, ela vai continuar escolhendo pessoas narcisistas para que ela possa fazer o que os outros querem, porque foi isso que ela aprendeu com a mãe dela. Porque se ela não fizesse isso quando era mais nova, a mãe dela ia dizer que estava errado, a mãe dela ia dizer que ela não estava certa e ela ia perder o amor da mãe. E quando a gente é criança, a gente não consegue dissociar o que é certo e o que é errado. A gente faz o que nossos pais falam. Só que, infelizmente, nem todo pai nem toda mãe são saudáveis. Nem todo pai nem toda mãe são bem preparados e bem intencionados. Os homens procuram mulheres desapegadas. Mulheres que sabem o que quer. Mulheres que sabem o seu valor. Mulheres que entendem o que elas merecem e o que elas não merecem. Só que como que você vai ser uma mulher leve e desapegada, saber o seu valor, se a sua mãe ou seu pai não deu o valor que você merecia quando você era pequeno, né? Você vai ter que ver que seus pais não são pessoas tão boas como você achou que eles eram. E é exatamente disso que você foge. Você escolhe homens problemáticos, você escolhe homens narcisistas, homens que abusam de você, homens ciumentos, homens controladores, para proteger inconscientemente o seu pai e a sua mãe dentro de você. Para dizer assim, ó, tá vendo? Meu pai e minha mãe nem são tão ruins assim, né? Esses caras são iguais. Então tá na hora de você começar a mudar isso. E o caminho e o como de começar a mudar isso é você entrar na mentoria. Duram 4 meses, tem 10 sessões. Para você poder entrar na mentoria é só mandar um direct depois, ou então você ir lá no meu perfil, clicar no link e marcar uma análise para essa semana. Assim como a minha cliente está na quinta sessão, na quarta sessão. E em 4 sessões, ela já conseguiu mudar a relação dela com a mãe. Ela já conseguiu se posicionar com um cara que parecia ser um cara bacana, que era um cara provedor, que era um cara protetor, que era um cara que ajudava ela, mas era um cara que não estava disponível para o relacionamento. E ela, em uma conversa, conseguiu resolver. Então, ter esse poder é muito importante. Esse talvez seja o maior superpoder da mulher foda. O poder de dizer, obrigado, eu não quero. Obrigado é muito pouco. Obrigado, mas eu não quero. Eu não quero ficar com você 3 meses, 4 meses... e esperar você quando você vai querer namorar e estando com você, sabendo que você vai ficar com outras mulheres. Ou quando eu vou sair com você, ficar inseguro porque eu tenho que ficar olhando pra onde você tá olhando. Não quero isso pra mim. Ela teve essa força, essa confiança, essa segurança depois que ela entrou na mentoria. Você também pode ter. Só que muitas vezes você não consegue fazer isso. Ai meu Deus, eu não vou falar com ele senão ele vai achar ruim. Então eu vou aceitar. Aí você aceita. Aí deu 4 meses, deu 6 meses, deu 1 ano e você aceitando. E aí você fica sozinha do mesmo jeito. Porque esse cara vai arrumar outra. Porque você não está se valorizando. Ou então você vai ficar com ele sofrendo, feliz. Vai ficar doente. Por quê? Porque você não quer se posicionar. Porque você não quer assumir responsabilidade pela sua vida. Porque você não quer se fortalecer. Porque você não quer investir em você. Então, dependência emocional é um distúrbio de prioridade. E quando você entender que isso vem dos seus pais, da sua criação com eles, fica muito mais fácil de você resolver. E de você ser uma mulher leve, desapegada, confiante, segura, assim como a minha cliente é. O primeiro passo para você poder encontrar um homem foda é você se afastar dos homens errados. O grande problema é que você não consegue se afastar dos homens errados, porque você está dependente, porque você é dependente, porque você não quer assumir responsabilidade. Que, ai meu Deus, se eu terminar eu vou ficar sozinha. Vai ficar sozinha, vai encontrar um cara melhor que ele.
Vai doer um pouquinho no começo? Vai doer um pouquinho no começo, mas depois vai passar. Mas eu sei o meu valor, eu tô sob controle. Eu decido quem fica e quem não fica na minha vida, não é outra pessoa. Percebe? Quando você tem esse poder de definir o que acontece na sua vida, aí sim você virou uma mulher foda. Aí sim, o destino da sua vida está nas suas mãos. Aí sim você vai poder escolher o cara que você quiser. Porque aí essa mulher sabe escolher o homem certo para ela. E esse poder está nas suas mãos. É só você entender o que precisa fazer, é só você entrar na fila, é só você investir em você e se livrar dos seus traumas da infância. Ó, Francisco, abrir mão daqueles ganhos, abrir mão de agradar todo mundo. Quem agrada todo mundo acaba ficando em último lugar da fila. Você não precisa agradar todo mundo, você não precisa ficar dando satisfação da sua vida para todo mundo. Não. Primeiro vem você, faz bem, então vou fazer, não faz bem, então não vou fazer. Eu não vou ficar preocupando com o que os outros vão fazer, eu não vou ficar preocupado com o que os outros vão falar, não. Essa é a sua vida. E o homem percebe uma mulher quando ela é insegura. O homem sente o cheiro da mulher quando ela faz alguma coisa pela insegurança. Quando ele vê que ela está fazendo aquilo não porque ela quer, mas porque ela é insegura, né? As perguntas, a forma que ela fala. Então, tá na hora de você se livrar dessa dependência emocional, tá na hora de você mudar a sua relação com seus pais, tá na hora de você mudar a sua relação com os homens. Mas primeiro você precisa curar suas feridas. Você precisa devolver para os seus pais esse peso que você carrega por achar que faltou alguma coisa lá atrás. Então, como que você faz para você poder se livrar da sua dependência emocional? Assumindo a responsabilidade pela sua vida. Ah, Renata, mas quando eu começar a assumir a responsabilidade pela minha vida, eu vou começar a desagradar as pessoas que eu amo. É isso aí mesmo. Vai começar a desagradar as pessoas que você ama. É muito melhor uma pessoa ficar com raiva de você por 7 dias do que você passar a vida toda fazendo as coisas por ela. Quando você tiver com 90 anos, ou 100 anos, ou 200 anos, 150 anos, lá na frente você diz, nossa, me arrependi de não ter vivido a minha vida. Me arrependi de ter vivido a vida das outras pessoas. Não espere a sua mãe morrer, não espere o seu pai morrer para você poder viver a sua vida. Tenha coragem de fazer as coisas por você, mesmo que desagrade a sua mãe. Naquele caso da minha seguidora hoje de manhã, da mãe narcisista, que a mãe queria ter uma boa relação com ela, como que é uma relação boa para a mãe que é narcisista? Ela quer que a filha faça tudo para ela. A mãe quer controlar, e é assim que é a relação boa para narcisista, para filha narcisista. Então, essa mulher, essa filha, ela precisa se afastar dessa mãe narcisista. Entender que mesmo uma pessoa que me ama, a minha mãe, mesmo uma pessoa que me ama, ela pode me fazer mal. Mesmo uma pessoa me amando, ela pode me fazer mal. E você ter coragem de seguir a sua vida e desagradar a sua mãe ou seu pai. Desagradar a sua mãe ou seu pai não é desrespeitar, não é parar de amar. Você vai só seguir sua vida, não vai cortar o laço, mas você vai fazer as coisas que você quer. Ah, Renata, mas a minha mãe quer que eu seja uma pessoa que eu não quero ser, ou a minha mãe quer que eu seja uma pessoa e eu sou outra. Isso aí. Parabéns. Quando tem pais manipuladores, quando tem pais despreparados e mal intencionados, é isso que acontece. Os pais querem controlar os filhos. Os pais querem criar os filhos para debaixo das asas, para que o filho cuide da mãe quando ficar velha, né? Para quando a mãe estiver velha, a filha cuida dela, ou a mãe quer, o pai morreu ou o pai se separou, então a mãe quer que a filha fique ali para satisfazer as necessidades dela, porque ela não quer conhecer outro homem. E aí a gente vê muitas mulheres, muitos homens que não conseguem um relacionamento porque estão casadas com o pai ou com a mãe, porque quer agradar o pai, porque quer agradar a mãe, porque não consegue dizer não pro pai nem pra mãe. E eu sei que é difícil fazer isso sozinho, eu sei que é difícil fazer isso sozinha, por isso que eu faço meu trabalho, por isso que eu estudei, por isso que eu já gastei mais de 100 mil reais em mentoria, em estudo, em cursos, para entender o que acontece, para ajudar você a não passar mais por isso, dando o meu exemplo de vida. Eu já tive muita dificuldade também de terminar um relacionamento com a ex-namorada minha quando eu tinha 17, 18 anos. Eu também não queria assumir responsabilidade pela minha vida. Eu também queria viver a vida dela. Eu também queria ter uma vida desconfortável para eu não me arriscar, para eu não fracassar de novo, para as pessoas não verem que eu fracassei. Não queria ficar sozinha. Sozinho. Eu achava que a minha vida era ruim com ela, mas ia ser pior sem ela. E eu fiquei num relacionamento ali por 2 anos e meio, com uma mulher ciumenta, com uma mulher possessiva, com uma mulher insegura. Eu também já passei por isso. Até que um dia, com a cabeça no travesseiro, né, eu percebi que eu não estava vivendo nem minha vida nem meus sonhos. Estava só vivendo a vida e os sonhos daquela pessoa, daquela mulher. E eu percebi que se eu não fizesse nada por mim, ninguém ia fazer. Que se eu não terminasse o relacionamento e não fosse atrás dos meus sonhos, ninguém faz isso por mim. Eu ia passar a vida toda ali por medo de fracassar, viver a vida de outra pessoa. E aí eu tive coragem, terminei o relacionamento. Fiz isso com 18 anos, com 19 anos. O que eu aprendi com isso? Nunca mais eu namorei com nenhuma mulher ciumenta.
Nunca mais eu fiquei com nenhuma mulher ciumenta, porque eu sabia que ele ia me fazer mal. E eu fiquei sozinho um pouco, eu me fortaleci, eu estudei, eu abri mão das expectativas das pessoas, eu abri mão do que as pessoas iam pensar de mim, para eu me conhecer. Eu parei de olhar para fora para poder olhar para dentro. E é exatamente isso que você precisa fazer agora. Começar a olhar para dentro. Parar de agradar todo mundo. Ah, mas quando eu começar a parar de agradar todo mundo, eu vou ter que me agradar. Sim. Ah, Renata, mas eu não sei o que eu gosto. Muito bem. Começa a pesquisar. Começa a viver. Começa a olhar, começa a ver o trabalho, amigas, cursos, começa a sair, começa a se divertir. Vai na sorveteria e vai lá e chega na sorveteria e vê o que você quer. E pensa, tem 30 sabores, eu não sei qual que eu gosto. Começa a provar na sorveteria. Começa a provar. Ah, esse aqui eu gosto, chocolate eu gosto, morango eu não gosto, doce de leite eu não gosto. Começa a provar, cada dia você toma um sorvete diferente. É isso que a gente tem que fazer na vida, começa a provar as coisas. Para de fazer pelos outros, começa a fazer por você. Ah, mas eu vou ter que assumir responsabilidade, Renato. Se fracassar, vai errar, vai fracassar, beleza. Todo mundo veio aqui para acertar. Mas antes de a gente acertar, a gente fracassa. Não tenha medo de errar, não tenha medo de fracassar. Nós temos muito tempo ainda. Tá na hora de você se desapegar um pouquinho das pessoas. Tá na hora de você dizer não. Tá na hora de você começar a pensar em você. Tá na hora de você ter coragem de desagradar as pessoas que estão ao seu redor. Seu pai, sua mãe. Ah, mas a minha mãe vai achar ruim, meu pai vai achar ruim. Paciência. Paciência. Ou você vai esperar o seu pai e a sua mãe morrer para você começar a viver. Tem muitas pessoas que vão esperar o pai e a mãe morrer para começar a viver. Mas será que essa vai ser você? Depois de você ter assistido essa live, depois de você ter ouvido tudo que eu estou falando, será que essa pessoa vai ser você? Será que você quer ser lembrada por uma pessoa que cuidou dos seus pais só? Porque geralmente a pessoa, o homem, o filho que cuida dos pais é o filho que não deu certo. É isso que você quer ser lembrada? O filho que cuidou dos pais? Deus não fez você só para você poder cuidar dos seus pais. Deus fez você para você poder ter um propósito, ter uma vida, ter viagens, filhos, uma família, viajar, se divertir, conhecer lugares novos, pessoas novas, experiências novas. Então, se você tem bastante oralidade, está na hora de você convencer a sua oral de que nós precisamos nos afastar dessas pessoas problemáticas. Nós precisamos se afastar dessas pessoas que sugam nossa energia. Mesmo que para isso a gente fique um pouquinho sozinho, assim. Vamos ficar um pouquinho sozinho, mas é temporário. O que a oral gosta? A oral gosta de boas sensações. Restaurante bom, companhia boa, uma viagem incrível. Sim, a oral adora isso. Mas se você continuar escolhendo homens errados, problemáticos, inseguros, ciumentos, possessivos, se você continuar agradando seu pai e sua mãe, você não vai viver essa vida. Então comece a convencer a sua oral de que você precisa se afastar dessas pessoas problemáticas para que a oral tenha boas sensações, restaurante gostoso, companhia gostosa, viagens maravilhosas. Se você tem 25, 30% de oralidade, você precisa entender como que a sua oral funciona. Se você tem bochechinha grande, rosto redondo, corpo fofinho, perninha curta, você precisa entender como que a sua oral existe, como que ela funciona. Uma das coisas que a oral precisa é falar, chorar, botar para fora. E um dos problemas que a oral tem quando tá na dor é fazer tudo que o cara quer para ele não ir embora. Fazer tudo que o outro quer para que ele não vá embora. Mas você já deve ter percebido que não é fazendo tudo que o cara quer que ele não vai embora. Não, ele vai embora do mesmo jeito. Você precisa fazer primeiro para você e depois fazer para ele. Primeiro precisa ser bom para você e não para ele. Quando você está dependente emocionalmente, quando você faz tudo pelo outro, você se abandona. Você não põe limites. Você tira os seus limites e aí você sofre. Porque você passa por cima dos seus valores, passa por cima da sua integridade, passa por cima do que é importante para você. Então tá na hora de você começar a dizer não. Tá na hora de você começar a pensar em você. Então, o que eu quero que você pense a partir de hoje é, a partir de hoje, na próxima decisão que você for tomar, se você fosse tomar a decisão pensando só em você, que decisão você tomaria? Se você fosse tomar decisão pensando só em você, que decisão você tomaria? É isso que eu quero que você pense a partir de hoje. Então, tá na hora de você mudar. Tá na hora de você parar de ser essa mulher que ajuda os outros, que cuida dos outros, que coloca os outros como prioridade. Tá na hora de você pensar em você. Se você precisar de ajuda, se você quiser entender mais de como que você consegue ter força, confiança e segurança, assim como a minha cliente fez, para dizer não para um cara que ela achava que ia ser certo com 2 meses e meio, que ela achava que ia ser o homem dela, dizer não, dizer que ela não vai permitir ficar 4, 5, 6 meses ficando com ele sem namorar. Se você quer ter essa mesma força, essa mesma confiança, essa mesma segurança, para ser uma mulher desapegada, para ser uma mulher leve, para ser uma mulher tranquila, encontrar um homem foda para viajar o mundo com você e ter um homem foda para compartilhar a vida com você, manda um direct depois para você poder entrar na mentoria
ou então vai lá no meu perfil, clica no link e marca uma análise para essa semana ainda, para você poder entrar na mentoria e ganhar esse poder, começar a pensar em você e se transformar numa mulher foda e aumentar essa energia feminina e tratar você como prioridade e ter o poder do não, ter o poder de desagradar as pessoas, ter o poder de pensar em você. Porque quando você fala sim para as pessoas, para todo mundo, você acaba dizendo não para você. Quando você fala sim para as pessoas, você fala não para você. Então você já sabe dizer não, só que você fala não para você. Você precisa começar a aprender a dizer não para as outras pessoas. Beleza? Combinado? Então essa foi a nossa live sobre dependência emocional. Tá na hora de você mudar. Essa é a sua hora de mudar.